Olá, olá, pessoas do nono ano, e aí, beleza? Vamos dar início ao nosso terceiro bimestre. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor da língua portuguesa do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, nós vamos começar esse terceiro bimestre com um assunto bastante já trabalhado por vocês, que é a acentuação tônica e a acentuação gráfica, certo? Primeiro nós temos um exercício aqui, né? Logicamente, aquele texto enorme, né? Título: Cravo da Índia contra dengue e malária. Vamos então ver se é necessária a leitura do texto lendo o comando, certo? Então vamos lá, olha só. 1. Nas alternativas a seguir foram selecionadas algumas palavras do texto e apresentadas justificativas para a presença do acento. Assinale a única correta. Vamos partir do pressuposto de que vocês ainda não saibam as regras de acentuação. Então fica um pouquinho complicado nós respondermos esta questão. Sim, vamos fazer o seguinte desta vez. Vamos começar a estudar as regras e conforme nós formos estudando as regras, vamos então avaliar cada alternativa. Então vamos lá. Nós temos aqui a regra geral. A regra geral é que todas as palavras são acentuadas, certo? Como assim todas as palavras são acentuadas? Por exemplo, a palavra palavra, aqui, por exemplo, não é acentuada. Ou sim, ela é acentuada. Na verdade, realmente todas as palavras são acentuadas, tá? Mas então como é que funciona isso? Observem, todas as palavras têm uma sílaba tônica. Essa que é a acentuação. Porque esse acento gráfico, que nós então estudamos, que há tantas regras sobre ele, na verdade é só uma vertente gráfica do acento que existe em qualquer palavra, que você, por exemplo, entende ou percebe a existência dele, tanto na fala quanto na escrita, porque você vai dizer que existe uma sílaba tônica em todas as palavras. Por exemplo, em haja, a forma verbal aqui, no caso, sílaba tônica é o A, o H e A. Mesmo é o mes. Na palavra palavra é o lá. Ou seja, todas as palavras são acentuadas, tá? Só que em algumas aparece o acento gráfico para dizer onde é que está esse acento. É só isso. Não é o acento gráfico que determina a sílaba tônica. Na verdade, a sílaba tônica determina onde o acento gráfico irá cair. Ou seja, na verdade, funciona assim. O acento gráfico, ele simplesmente recai em cima da sílaba tônica, porque o acento já está ali. Ele só vai aparecer na forma gráfica, na vertente gráfica dele, certo? Então, na verdade, existe a acentuação tônica, que é aquela em que, no caso, haverá sílaba tônica em qualquer palavra, e em si haverá a acentuação gráfica que vai marcar a sílaba tônica. E só pode haver um acento tanto tônico quanto gráfico na língua portuguesa, tá? Porque, na verdade, o acento gráfico é o acento tônico aparecendo na versão gráfica, tá? Bom, agora vamos aprender outra coisa. Existem os acentos, certo? Os acentos gráficos. Agora, estes acentos são exclusivamente o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. E não existe nenhum outro acento além destes três. Então, e o tio, e o cedilha e tal, vamos ver. Nós temos aqui o acento agudo, Então ele marca palavras que têm um som aberto. Mas observe, os acentos gráficos não modificam a pronúncia da palavra, tá? Eles só servem para marcar a sílaba tônica. Olha, professor, mas o acento agudo marca palavras que têm um som aberto. E o acento circunflexo marca palavras que têm um som fechado. Pois é, como nós dissemos, Então, a palavra já tem o acento aberto, ou seja, a pronúncia aberta, o som aberto, e a palavra já tem um som fechado. Aí as pessoas, quem no caso, gravou as regras, simplesmente escolheu uma forma, tá, para aquele acento gráfico que vai marcar as palavras que tem um som, no caso a sílaba tônica, que tem um som aberto. E escolher outra forma para marcar aquelas palavras que têm a sílaba tônica com um som
fechado. Ou seja, as palavras já tinham som fechado ou aberto. Lâmpada, com acento ou sem acento, é lâmpada. Né? Lápada, por exemplo, lápada, que é complicado de falar. Né? Ou seja, os acentos, na verdade, né, respeitam a pronúncia já existente. Não são eles que modificam a pronúncia. Certo? E por fim nós temos o acento grave. O acento grave, ele vai então fazer a junção entre dois As, que é o A preposição e o A artigo. Tá aqui. Por exemplo, você produz uma frase em que uma palavra, por exemplo, um verbo, ou então um nome, um substantivo, um advérbio, peça, então, uma preposição a. Quem vai a algum lugar. Então, este verbo ir pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. Só que depois, no caso do verbo e da preposição, existe um substantivo feminino. E ele exige, como é definido, um artigo definido a. Então, quem vai a algum lugar. Aquele lugar, a escola. Então, você tem dois As aqui. Esse primeiro a é uma preposição e este segundo a é um artigo que vem à frente do substantivo feminino. Ou seja, quando nós estudamos preposições no 7º ano, quando nós estudamos regência verbal e nominal no 9º ano, né? Vocês já estudaram, vocês aprenderam que existe o termo regente e o termo regido, tá? Ou seja, o termo antecedente e o termo consequente. E o termo, no caso, regente, exige uma palavra que, no caso, o complete, não é? E então vem o termo regido aqui. Só que o termo regente, em muitos casos, vem com uma preposição, tá, que ele exige, ou seja, vem regido por uma preposição. Ou não, né? Se for a regência verbal, por exemplo, né? Na regência nominal, todos os termos regentes exigem uma preposição. Já na regência verbal, alguns termos exigem preposição e outros não, né? Então aqui o verbo ir exige a preposição a. Só que ele também vai exigir um termo regido, só que aqui é feminino e que vem com o artigo à frente. Você tem esses dois As, então. Tá? O problema é que na língua portuguesa nós não podemos nem escrever e nem pronunciar a frase dessa forma aqui. Eu vou a escola. Horrível, né? Então você faz a junção dos dois As, ou seja, a fusão, e coloca o acento grave para marcar essa fusão. Então eu vou à escola. Na fala você não perceberá, mas na escrita com acento grave você perceberá que, no caso, existem dois As aí. Ou seja, você tem uma preposição que se fundiu ao a artigo. Certo? Então, beleza. Terminamos aqui os acentos gráficos, mas existem os sinais gráficos. E os sinais gráficos, estes sim servem para modificar a pronúncia de letras específicas, de letras, não da sílaba. Temos aqui o tio, que é um nasalizador, tá, de sons vocálicos. Ele transforma os ditongos, no caso orais, em nasais, tá? Então faz com que tenha esse som nasalado. Por exemplo, em ação, não é acão, né? Ou então, acão não, é assal, né? Porque não é o cedilha que se perdeu. Assal, ou então sal, é unção, coração, não é coração. Temos aqui o tio, né? O tio, o cedilha. O cedilha, ele serve para fazer com que o C, que tem muitas vezes som de K, receba ou tenha a pronúncia de S. Por exemplo, coração não é coracão, é coração. Função não é funcão, é função. Certo? Por exemplo, casa, o C tem som de K. Só que então, quando você tem aqui o cedilha, você vai ter então a transformação da pronúncia com som de K para o som de S, como por exemplo em caça, né? Agora, além então
os sinais gráficos. Além do tio e do cedilha, existe o trema. Mas o trema não existe mais na língua portuguesa. Então, como assim ele existe e não existe? Porque ele vai existir em, então, palavras de língua estrangeira. Tá? Bom, o trema era estes dois pinguinhos aqui, ou eram os dois pinguinhos, então, né? Que ficavam acima da vogal U, né, da letra U, né? Para marcar a pronúncia do U, ou seja, dizer que este U deve ser pronunciado. Significava isso, ó, para as pessoas não então pronunciarem linguiça, e sim linguiça. Não pronunciarem consequente, e sim consequente. Ou seja, que antes essas palavras eram escritas assim: linguiça, consequente, quinquagésimo. E observem que existem então basicamente três pinguinhos aqui, ó. Dois em cima do U e um, aliás, em cima do I, tá? No caso de linguiça e de quinquagésimo, tá? Nós continuamos pronunciando linguiça e quinquagésimo consequente. Só que o trema foi retirado, né, da língua portuguesa. Por exemplo, esse dicionário aqui é antigo, vamos ver como é que funciona, se ele ainda tem. Tá aqui, ele ainda tem, ó, linguiça, certo? O trema em cima do U. Bom, só que hoje ainda é usado em palavras de língua estrangeira, como por exemplo o jogador Müller, né? Tá aqui, ó. Certinho. Então vamos lá. Nós aprendemos então, né, quais são os acentos gráficos, nós aprendemos quais são os sinais gráficos, para que servem, a regra geral, o que é acentuação tônica, o que é acentuação gráfica, e agora nós vamos para as regras das monossílabas. As monossílabas são palavras formadas por uma só sílaba, tá? Bom, existem as tônicas e as átonas. Qual é a diferença? Algumas pessoas falam assim: a tônica é mais forte, a átona é mais fraca. Nada a ver, tá? É uma explicação errada. Por quê? Observem. Nós temos aqui a preposição de e o verbo, a forma verbal na terceira pessoa do singular, de. Vou pronunciar para vocês observarem qual é mais forte. Primeiro a preposição de e o verbo de. Não tem diferença na pronúncia, na força da pronúncia. É uma explicação totalmente incorreta. Na verdade, os monossílabos tônicos nomeiam coisas ou seres que existem, então, no mundo real ou que podem ser representados por gestos. E as monossílabas átonas não podem nem ser representadas por gestos e nem existem no mundo real. Entenderam? Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Chá. Existe no mundo real, né? Beleza. Então, você vai observar agora, se vai ser acentuada graficamente, a regra de acentuação gráfica, porque somente algumas monossílabas tônicas são acentuadas. As monossílabas átonas, nenhuma, né, é acentuada, tá? Ou seja, nós temos aqui, nenhumas são acentuadas, tá? Esquisito, mas é isso aí, o correto. Vamos lá então. Por exemplo, por, o verbo por é acentuado, tá? Ah, professor, mas não existe no mundo real, mas pode ser representado. Eu vou pôr a caneta em cima da mesa, por exemplo, né? Então pode ser representado, tá? Céu existe? Existe. Então é tônico, tá? Vamos lá, olha só, vamos ver qual é a regra. Então, as monossílabas tônicas, somente as terminadas em A, E, O, E, I, O e EL, são acentuadas, tá? Este E, I, O e EL são ditongos abertos, não podem ser com som fechado. E todas elas podem ser seguidas ou não de S. Ou seja, então, as letras terminadas, então, as palavras, né, monossílabas em as, es, os, eis, ois, els, também devem ser acentuadas, tá? Então vamos lá, olha só. K. Existe no mundo real? Não, mas pode ser representada assim, venha cá. É terminada em A. Cai na regra aqui, ó, acentua. Fé. Fé não existe no mundo real, mas pode ser representada, né, por gesto. Então, termina na regra de acentuação gráfica, sim. Então, você acentua, fé. Pó, existe no mundo real? Existe, né? Vou limpar o pó, no pó, ó, o pó de cima da mesa. Então, existe no mundo real, termina na regra, porque é terminado em O. As terminadas em A, E, O, E, I, O e EL devem ser acentuadas, então você acentua. E aí vai, né? Por. Termina
aliás, é tônica? É tônica. Os verbos são tônicos, e principalmente pode ser representado por gesto, tá? Bom, então, ele cai na regra de acentuação. As terminadas em a, e, o, e, el devem ser acentuadas. Opa, não cai. E agora? Este é o acento diferencial, gente, tá? Vou explicar agora. Agora observem aqui, nós temos a palavra boi. Opa, é terminado em oi, mas não é terminado em oi. Só as terminadas com som aberto, ditongo aberto. Então, boi é tônico, que existe no mundo real, o boi, né? Mas não pode ser acentuada porque não cai na regra. Só os ditongos abertos. O que acontece também com fui. Bom, existe o acento diferencial. Por exemplo, vai diferenciar o verbo pôr da preposição por. O verbo pôr, eu vou pôr a caneta em cima da mesa. Ou eu faço tudo por você, por exemplo, não é? Então, a preposição não é acentuada, porque é átona. Não representa nada, não pode ser representada por gestos e nem existe no mundo real. Então, não deve ser acentuada de forma alguma, porque nenhuma monossílaba é acentuada, tá? Assim como também, observe, mas aí não é um acento diferencial, o de preposição não é acentuado, porque não existe no mundo real e nem pode ser representada por gestos. Mas o de verbo, sim, dê a caneta para o colega. Assim como também a junção, ou seja, a combinação entre a preposição, a contração, na verdade, entre a preposição de e o artigo a, que forma dá, certo? Agora o verbo dá, ele deve ser acentuado. Por quê? Porque é uma forma verbal e pode ser representado. Dá a caneta para o colega. E aí você dá a caneta, certo? Então, o acento diferencial é quando não cai na regra. Por já não deveria ser acentuada, porque as monossílabas tônicas terminadas em R, não devem ser acentuadas, tá? Existe também aqui uma última situação, que é o acento diferencial nos verbos, né, ter e vir, nas formas verbais das terceiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. Então aqui, ó, eu tenho, tu tens, ele tem. Observe que nós temos, vós tendes e eles têm. É a mesma, no caso, escrita. Se, por exemplo, estivesse escrito tem muita coisa. Quem tem muita coisa? Você não vai saber se é ele ou eles, se não houvesse o verbo. Mas um acento. O acento marca a terceira pessoa do plural, para diferenciar, porque esta é uma monossílaba e é terminada em M e não deveria ser acentuada. Uma delas, ou seja, das formas verbais, é acentuada somente para diferenciar. Então, cuidado com isso. O por recebe acento diferencial porque não cai na regra, e o tem, assim como também o vem, tá? Que fica a mesma coisa, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm, recebem acentos. Então, o verbo ter e o verbo vir, das terceiras pessoas do plural, para diferenciar da terceira pessoa do singular, mas não deveriam receber acento aí, porque não cai na regra. Por isso que o acento é chamado de diferencial, mas ele é obrigatório, tá? Então terminamos aqui as monossílabas, né? Na próxima aula nós vamos continuar nas oxítonas, tá bom? Então até a próxima aula e tchau, tchau.